Este é o programa Saber Direito. Meu nome é André Alencar, sou professor de Direito Constitucional e essa semana vocês terão um curso de Poder Constituinte. A aula de hoje é sobre o Poder Constituinte e o Poder Constituinte originário. Nós temos aqui os alunos presenciais de Assis, Etealdo e Willey. E todos vocês que quiserem participar, mandar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o programa Saber Direito, @stf.jus.br. Na sua dúvida, por favor, diga qual curso que você assistiu, qual é o tema da sua aula, para que possamos responder melhor o seu questionamento, a sua dúvida. Nós temos que ter a seguinte ideia: todo Estado tem Constituição. Nós vamos falar bastante sobre Constituição, sobre como se faz uma Constituição. A Constituição diz respeito às normas básicas de estrutura e organização do Estado. O problema é quem faz essa Constituição. Como se elabora uma Constituição de um Estado? Até por volta do século XVII, não havia preocupação sobre quem seria o elaborador das normas constitucionais, até porque não existiam constituições escritas. As constituições, elas eram apenas consuetudinárias ou costumeiras, elas eram fruto apenas de um costume histórico que o Estado já passava durante a sua evolução. No século XVII, no entanto, houve já um movimento racionalista, iluminista, que procurou elaborar uma teoria sobre como o poder era formado, como é que ele era legitimado e quem teria então a capacidade de elaborar as normas constitucionais. Foi a partir dessa teoria iluminista, pode-se dizer, que surgiu a ideia de como teorizar o poder constituinte. Quem teria então o poder de elaborar as normas constitucionais? Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no livro Poder Constituinte, nos relata que se falava em poder constituinte já na Idade Média, quando os pactos feudalistas já procuravam estabelecer quem teria o poder de governar e em que termos o governo deveria ser estabelecido. Com essas primeiras ideias, já no século XVII, surge então um movimento que vai ser muito importante para a nossa teoria do poder constituinte, chamado de movimento dos contratualistas. Os contratualistas foram pensadores que basearam a ideia da formação do Estado numa espécie de contrato, num pacto social. O expoente dos contratualistas, sem dúvida nenhuma, é Rousseau, mas não só Rousseau, que elaborou uma teoria sobre a formação do Estado com base num contrato social. Nós temos também John Locke, na Inglaterra, que por volta de 1690 elabora a obra Dois Tratados sobre o Governo Civil, onde ele procura estabelecer como é que o governo seria formado, quais seriam as normas básicas, né, de regência do Estado inglês daquele período. Temos também a obra de Montesquieu, com o Espírito das Leis, um pouco mais já adiante, e como eu disse a vocês, a obra de Rousseau, o Contrato Social, que é a base principal, que tem a teoria mais adequada sobre a formação de um Estado por meio do agrupamento, do acordo de vontades entre as pessoas. Então, esses são os fatores, os primeiros passos históricos na formação do poder constituinte. Até o século XVII, praticamente não se teorizava, não se falava sobre poder constituinte, embora fala-se também que Aristóteles chegou a tocar no tema, nos seus escritos, em A República, mas a partir do século XVII, os contratualistas, então, criaram a base para se estabelecer um poder constituinte. Como é que seria esse poder? A sociedade, a nação, teria, então, a capacidade de se juntar e formar um Estado. Essa formação do Estado, por meio de um contrato social, se desvinculava da teoria até então dominante na Europa inteira, que era a teoria do absolutismo. Os estados europeus no século XVI, início do século XVII, e até diria até a metade do século XVIII, vivenciaram o Estado absolutista. Quais são as bases do Estado absolutista? O rei tudo pode. É muito famosa a frase do rei Luís XIV, que diz: o Estado sou eu, dizendo que, olha, eu estabeleço como governar. Então, não havia a ideia de que o poder tinha origem no povo. Essa ideia só veio com os contratualistas, principalmente com Rousseau. O Rousseau é que dá a base para a soberania popular. O Rousseau é que estabelece um mérito de que o poder emana do povo. E o que aconteceu, então, na França no século XVIII, por volta ali de 1700
1787. Com a experiência americana, os franceses repensaram, olha, nós também podemos criar uma carta, uma constituição, uma lei maior. E aí, um sujeito que era padre, também chamado de abade Emmanuel Joseph Sieyès, em francês, ele que dizia, ele mesmo não tinha nenhuma vocação para padre, mais para político, mas ele ele se tornou padre com a ideia apenas de ganhar a vida, isso tem lá nos seus escritos. O livro do Sieyès, que é o maior teórico sobre poder constituinte, é criado ali no meio da Revolução Francesa, ou um pouquinho antes da Revolução Francesa, e ele escreve o seguinte no seu livro, o que é o terceiro Estado? Vamos voltar um pouquinho? Olha só, a base contratualista para legitimar o poder como de origem popular já estava formada. Qual era a base? O todo poder emanaria de um povo. O povo teria o direito de estabelecer suas regras de convivência. O que o Sieyès percebe de uma forma muito, vamos dizer assim, muito pragmática também, mas ele escreve, ele teoriza, o que o Sieyès percebe? A divisão de classes na estrutura francesa do final do século XVIII. Quais eram essas três classes? Nós tínhamos a primeira classe, que era a classe da nobreza, os nobres. Nós tínhamos uma segunda classe, que era uma aristocracia, que era seguida por um clero. A igreja ainda tinha muito poder naquele período. E nós tínhamos uma terceira classe, que era a classe dos burgueses, e que eram considerados, me desculpem até a palavra, mas o resto da sociedade, porque eles não tinham nenhum direito de participação política, eles não tinham qualquer possibilidade de influenciar em como o Estado era estabelecido, e eles apenas eram explorados para financiar as regalias da nobreza e da aristocracia. Em outras palavras, nós tínhamos uma divisão meio que piramidal, onde a nobreza e a aristocracia eram uma pequena parte da sociedade francesa, e a burguesia, que era a grande massa de trabalhadores, financiavam com os tributos, com os impostos que pagavam, as regalias da nobreza e da aristocracia. O Sieyès percebe essa divisão injusta de classes e diz o seguinte, olha, vamos estabelecer uma nova ordem sobre a sociedade francesa. Vamos estabelecer um novo pacto social. Se todo o poder vem do povo, então é dado a esse povo o direito de refazer o seu contrato social. Pessoal, pense bem sobre isso. Se cada um tem o direito de estabelecer as cláusulas do seu contrato, então a sociedade inteira pode se juntar e refazer o seu pacto social. É nisso que se baseia principalmente a obra do Sieyès. Qual é o seu grande mérito? O Sieyès estabelece dentro do seu livro, o povo tem o direito de se constituir. O povo tem o direito de fazer uma nova Constituição. Como o poder advém do povo e não do monarca absolutista que reinava, então o povo pode, se sentindo prejudicado por um governo corrupto, por um governo déspota, o povo tem o direito de se reestabelecer em uma nova base social. Então está lançada a semente para florescer ali a ideia constituinte. Vamos lá, poder constituinte originário é um poder que o povo possui de estabelecer suas normas constitucionais. Recapitulando, poder constituinte originário é o poder que o povo possui de estabelecer suas normas constitucionais. Estabelecer a sua Constituição, estabelecer as regras de convivência social, as regras básicas. É importante lembrar que um Estado ele tem um ordenamento jurídico muito grande. O ordenamento é o conjunto de todas as normas. Mas dentro desse ordenamento tem uma norma que é a mais importante. É a lei maior, a lei máxima, a lei suprema. Essa lei maior é a Constituição. Então, a Constituição é feita por um poder constituinte. Okay? Quem é o titular do poder constituinte? Quem tem o poder de criar a Constituição? Como eu disse a vocês, no primeiro momento, o abade Sieyès, ele teoriza de que a Constituição ela tem origem na nação. A nação é um conceito que foge um pouco ao direito, é um conceito um pouco mais sociológico. A nação é um grupo humano que tem as mesmas características, às vezes físicas, mas na maioria das vezes históricas, linguísticas, culturais, religiosas. Ou seja, a nação é um grupo que, em geral, tende a formar um Estado.
Mas nem todo Estado tem uma única nação, ou nem toda nação tem um Estado. O ideal é que assim fosse, porque isso evitaria muitos conflitos internos. Mas, como eu disse, o conceito de nação ele é mais sociológico do que jurídico. A gente do direito busca esse conceito para explicar a ideia de que os grupos vão se formando e acabam estabelecendo laços entre si. É muito fácil perceber, até por características físicas, a diferença, por exemplo, entre um latino e um asiático, um japonês, para ser até mais preciso. Então, a gente vê que há um grupo que vai se formando e até por questões de território, questões de desenvolvimento histórico, de clima, eles vão tendo características que vão se aproximando. O Sies entendia que, como o poder de elaborar uma Constituição, ele era permanente, o povo sempre teria esse poder já no conceito moderno, o Sies procurou atribuir isso à nação. Mas qual o problema que nós temos em diferenciar nação de povo? Nação, conceito sociológico que busca agrupar pessoas com semelhanças, sejam elas linguísticas, culturais, históricas, religiosas. Povo, conjunto de pessoas que habitam um Estado, que habitam um determinado território e, claro, a gente atribui a esse território a capacidade de se autogovernar. Então, o que o Sies excluía quando ele apenas se referia à nação? O Sies acabava por excluir os estrangeiros. E a França, que era um país em que era meio que o centro daquele mundo que estava passando do medievalismo para a época moderna, ela recebia muitos estrangeiros. E o Sies, ao excluir os estrangeiros desse poder constituinte, acabava rompendo um pouco com uma teoria um pouco mais democrática, de maior junção e não de restrição ou de separação. Então, modernamente, a gente entende que o povo pode ser formado também por estrangeiros, desde que aqui, claro, eles já tenham se tornado parte integrante da comunidade política, já tenham sido reconhecido pela Constituição ou pelas leis como integrante daquela comunidade política. Então, hoje, entende-se que o titular do poder constituinte é o povo. Inclusive, vale bastante a pena a gente relembrar o artigo 1º, parágrafo único do texto constitucional brasileiro de 88. O que diz o artigo 1º, parágrafo único, pessoal? Tenho certeza que vocês conhecem essa frase. Todo poder emana do povo. É claro que o poder constituinte originário, que vai criar a primeira regra e mais importante do Estado, ele não está sujeito a limites jurídicos. Mas alguns temas já foram colocados na doutrina, tanto pátria quanto a doutrina estrangeira, e esses temas são normalmente frequentes em debates constitucionais ou até mesmo em avaliações. Então é importante a gente saber, realmente a Constituição nova pode tudo? Será que uma Constituição nova não se submete a nenhum limite jurídico? Veja você, o poder constituinte originário, quando se manifesta, ele não está sujeito a nenhum tipo de limitação jurídica interna. Nenhum tipo de limitação jurídica interna. Com isso, a gente já sabe, então, que não existem normas originárias inconstitucionais. No Brasil, não há controle de constitucionalidade sobre as normas originárias. Vamos pensar aqui comigo um pouquinho. Se ao fazer uma nova Constituição,